Rádio ouvinte, com a santa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez quero falar da minha satisfação por poder entrar em sua casa através desse programa para falar as boas novas. Então, todas as vezes que se me convida para minha rádio, principalmente aqui a Rádio Unidade, porque a rádio sempre vem, eu me sinto muito feliz, muito alegre em Deus ter concedido essa oportunidade de pregar a sua palavra, anunciar a sua palavra. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena reflexão. E estava em casa e Deus me deu esse versículo diante de uma situação que nós vemos enfrentando, que a humanidade está enfrentando, que o mundo está enfrentando. Deus me deu esse versículo aqui para nós falarmos um pouco sobre a fé, a esperança e o amor. Esse tema, que eu acho que é o que nós, nesses últimos tempos, deveríamos nos voltar e ficar atento à fé, à esperança e o amor. Então, quero deixar aqui esse versículo que se encontra lá na igreja, na carta de Paulo, escrevendo a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13, que diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Quero repetir mais uma vez. Capítulo 13 e versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Então, graças a Deus por esse versículo que Deus nos concedeu nesta noite. E eu gosto muito dessa passagem bíblica. E Deus, ele me ensina muito com esse versículo. É um aprendizado muito grande para os cristãos e para todo mundo, para todas as pessoas. Então, quero falar um pouco aqui o que eu vejo, o que eu aprendo aqui desse versículo. Três coisas que é muito importante, ou podemos classificar assim como as três maiores virtudes do cristianismo. Eu posso dar esse tema nessa noite, para que a gente aprenda um pouco, já que Deus nos incumbiu de ensinar a sua palavra. Jesus disse: ide por todo o mundo, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo aqui apresenta, por meio desse texto aqui, as três âncoras permanentes do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Então, o versículo ele diz uma coisa, que entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. E Paulo nos ensina isso, e eu aprendo isso nesse versículo, que a fé, a esperança e o amor, elas são as três âncoras permanentes, podemos classificar, do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. A fé é a certeza das coisas que
que se esperam, né? E a convicção dos fatos infalíveis. Então, Diácono Bruno, eu vejo muitas pessoas falando que tem fé, mas a fé ela tem um significado muito importante. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, a gente vive assim, a gente vê as pessoas muito imediatistas, né? Mas a verdadeira fé, eu creio numa fé verdadeira, numa fé que espera, numa fé que aguarda. Por isso ela tem esse significado. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos invisíveis. Amém. Como é que você tem fé numa coisa? Como é que você pede uma coisa ao seu Deus Todo-Poderoso e você não acredita? Porque a Bíblia diz que aquele que tem fé, aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele é galardoador daquilo que o busca. Então muitas pessoas dizem isso, eles dizem que têm fé, mas eles não esperam, eles não acreditam. Muitos hoje se tornaram imediatistas. Tem pessoas que dizem que têm fé, e quando ele não alcança isso de imediato, parece que a fé desaba. Então ela tem esse significado aqui. A fé é a certeza das coisas que se esperam, se ter certeza, né? É esperar e ter a convicção de que vai receber, ter a certeza de que vai receber. Creu, agora espere. O tempo para todas as coisas pertence a Deus. É a convicção de fatos invisíveis. E tem pessoas que só acreditam naquilo que vê. É igual Tomé. Cristo chamou Tomé de incrédulo, porque Tomé ficou duvidando quando após Cristo ressuscitar, né? Que os discípulos tristes ali naquele lugar, quando Cristo entrou, né? Alguns se alegraram, alguns acreditaram. Tomé ficou com aquela dúvida. Mostra os buracos na mão, mostra o buraco nos pés dos pregos, né? E Jesus chamou ele a atenção, dizendo a ele que ele era incrédulo, precisou se mostrar para que ele cresça. E Cristo disse uma coisa: bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Aleluia. Por isso que a fé também é a convicção de fatos invisíveis. A esperança é a expectativa do que a promessa será cumprida, que o alvo será alcançado. A esperança é isso. Esperança é a expectativa de que a promessa será cumprida, que o alvo será atingido. Todos nós temos um alvo, né? Todos nós focamos em um alvo, principalmente o nosso alvo maior hoje, o alvo maior da igreja é a vida eterna. Nós temos esse alvo, e esse alvo, com certeza absoluta, nós temos essa expectativa. O cristão tem que ter essa expectativa que a promessa ela será cumprida e o alvo será alcançado. Aleluia. Esse é o nosso objetivo maior, esse é o nosso alvo maior. Nós temos um alvo. O alvo é um dia morarmos no céu. Nós temos essa esperança. Numa situação tão difícil que nós estamos enfrentando hoje, que a humanidade está enfrentando, mas a igreja ela tem uma esperança. Ela é convicta, ela tem a certeza
E por mais dificuldade que ela passe aqui, mas ela tem uma certeza, ela tem uma esperança que um dia vai morar com Cristo. Lá não existirá nada disso, não vai ter pandemia, não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Então, isso é um alvo que a igreja ela tem essa convicção de alcançar. Então, entre a fé, a esperança e o amor, o maior é o amor. Ela diz que o amor é a raiz que produz a própria fé e a esperança. Eu acho que nesses últimos dias é uma das coisas que a humanidade deveria exercer mais, era o amor. Então o amor, eu digo isso, que ele produz a própria fé e a esperança. Eu creio, eu tenho esperança, porque eu tenho esse amor dentro de mim. A fé produz um valor inestimável, né, para o cristão, a gente sabe disso. Então, de acordo com o apóstolo Pedro, a fé também possui um valor muito mais precioso do que o ouro. A gente sabe que ela tem esse poder, né? Essa força de ser muito mais precioso do que o ouro. A esperança, como eu falei, é a expectativa de que a promessa ela será cumprida, o alvo será alcançado. O amor é a raiz que produz a fé e a esperança. Por que praticar o amor? Por que o amor? Paulo falou sobre isso, da suprema excelência do amor. E ele fala aqui uma coisa muito importante, que a humanidade poderia refletir melhor a respeito disso. Ele fala uma coisa, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, nada disso seria. Ele disse, deixa eu ler melhor aqui: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tem. Aleluia. Aí ele vai mais adiante dizendo assim: ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada disso seria. Por isso que Paulo ensinou sobre isso, que entre a fé, a esperança e o amor, o maior é o amor. Ele vai mais adiante dizendo assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor ele é sofredor. Ela diz que o amor ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Ele diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Isso é uma realidade. O amor nunca falha. Ele acrescenta assim, diz assim: mas havendo profecia serão aniquilados, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então Paulo nos ensina muito a respeito da excelência do amor. Então, meus amados irmãos,
falando mais um pouco aqui sobre a fé, Então ele diz que a fé possui um valor inestimável para o cristão. De acordo com o apóstolo Pedro, a fé possui um valor muito mais precioso que o ouro. Em Atos capítulo 3, versículo 6, o mesmo apóstolo Pedro já havia confirmado esta verdade quando disse ao paralítico à porta do templo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro não tinha prata, Pedro não tinha ouro, porém tinha fé para curar o paralítico. Então a importância também de nós exercermos a nossa fé nesses últimos tempos. O justo, diz a Bíblia, que ele vive pela fé. Então Pedro aqui não tinha nada para dar àquele homem, mas uma coisa ele tinha, ele exerceu a sua fé, pedindo que aquele homem se levantasse em um nome do Senhor Jesus, e aquele homem foi curado. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: tudo é possível ao que crê. É possível ser curado. Não é possível ser curado? É possível sim. A gente vê muitos exemplos da Bíblia de pessoas que foram curadas, e de pessoas também que escutamos muitos testemunhos por aí que Deus operou milagre na vida de muitas pessoas. Então Deus, ele tem esse poder de curar, e é possível sim, é possível ser curado, é possível ser salvo, né? Nós sabemos disso, que é possível ser salvo. Jesus prometeu isso, que aquele que confessasse a Ele, confessasse os seus pecados, né? E vivesse conforme a sua vontade, aqueles que um dia reconhecessem Cristo na cruz de Calvário, eles seriam salvos. É possível também, meus amados irmãos, é possível ser salvo, é possível muitas outras coisas maiores ainda, por intermédio da fé. Então, Deus tem nos ensinado nessa noite aqui, através desse versículo, a respeito dessas três virtudes, né? Ou podemos dizer essas três âncoras, né, permanentes do cristianismo. Eu gosto muito dessa passagem bíblica, porque toda vez que eu leio essa passagem bíblica, Deus nos ensina muito. A esperança é o combustível que faz o crente caminhar. Sem esperança, o peregrino ele desvanece. Verdade. Né? Ele deixa de caminhar. A esperança, ela faz o quê? A esperança, ela ameniza a ansiedade, permite que o crente continue aguardando com expectativa o seu objetivo. A esperança é isso. A esperança sempre nasce em cima do quê? Em cima de uma promessa. Deus me fez uma promessa muito grande. Ele, lá em João 14, né, versículo 6, que eu tenho uma esperança muito grande. E tudo isso irá acontecer. Eu ainda disse à igreja: não se atemorize, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Essa é uma das maiores promessas que Deus fez, e eu tenho muito essa esperança. Por isso eu estou aqui perseverando, né, há 22 anos, aleluia, aguardando um dia essa promessa se cumprir. Eu tenho essa esperança viva dentro de mim, que seria o maior
O maior desejo de Deus é que toda a humanidade também aceitasse isso, entendesse isso e tivesse dentro de si essa esperança. E que não se preocupasse, que foi a promessa que ele fez, que ele iria, mas voltaria para buscar a sua igreja. Então a esperança sempre nasce em cima de uma promessa. Salmo 39, versículo 7, o salmista se dirige ao Senhor dizendo: agora, pois, Senhor, quem espero eu? Aí ele responde: a minha esperança está em ti. Então, Diácono Bruno, Deus ainda é a esperança da igreja, Deus ainda é a esperança da humanidade. Deus tem tratado com a humanidade de uma forma especial nesses últimos dias. O ser humano, o homem, precisa compreender isso. Quando Deus diz uma coisa, o salmista diz uma coisa, ele diz que a terra, ela é do Senhor e toda a sua plenitude. Nada sai do controle do nosso Deus. É Ele quem fez todas as coisas. O tempo é dele. Nada se fez se não foi Ele que fez. Então, quando Ele diz que a terra é dele, toda a sua plenitude, significa que tudo está no controle de Deus. O que o homem precisa despertar dentro dele é a fé, a esperança e o amor. Então são três virtudes muito importantes na vida da igreja e na vida da humanidade, para que eles sejam felizes, para que eles gozem daquela promessa que Jesus fez: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Apesar que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu aprendo uma coisa com a palavra de Deus, que é um privilégio o homem sofrer por amor a Cristo. Tem pessoas que não sofrem, acham que isso é uma desonra, sofrer por amor ao Senhor. Eu já digo que é uma honra, já digo que é um privilégio sofrer pela causa de Cristo. Aleluia, eu também creio. Sofrer pela causa de Cristo é um privilégio muito grande. Tem pessoas que não entendem isso. Com certeza seremos recompensados quando a gente persevera, quando a gente acredita, né? Aquele que crê, aquele que tem a sua fé viva dentro de si, aquele que tem esperança viva dentro de si, aquele que ama, ele não se abala com muitas coisas. Ele tem a certeza, ele tem a convicção que se Deus o chamar hoje, né, ele irá para um lugar muito mais melhor. Paulo disse uma coisa muito importante. Paulo disse que o viver aqui é Cristo. Aleluia. E o morrer era ganho. Glória. Morrer é ganho. Então eu aprendo isso na Bíblia Sagrada, eu aprendo isso na palavra de Deus. E sofrer por amor a Cristo é um dos maiores privilégios do cristão. E tem pessoas que não entendem isso. Então, meus amados irmãos, em Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25, Paulo explica como funciona o processo da esperança, dizendo que, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Esperança é uma associação de confiança, expectativa, paciência no aguardo do cumprimento da promessa. Você está entendendo? Que coisa maravilhosa, o que Deus nos ensina.
por intermédio dessa palavra. Eu quero até repetir isso, que achei muito bonito. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 24, onde Paulo explica que como funciona o processo da esperança, e dizendo assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Esperança é uma associação de confiança, expectativa, paciência no aguardo do cumprimento da promessa. E Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, ele diz uma coisa, o profeta Jeremias escreve dizendo: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, Deus nos ensina muito através dessas três âncoras que eu denomino permanente na vida do cristão. Então, entre a fé, o que Paulo ensinou, a esperança e o amor, o maior também é o amor. É um aprendizado muito grande para nós. O amor ainda é maior do que a fé e a esperança, né? Diz que as riquezas voam, o conforto desaparece, a esperança venece, somente o amor permanece para sempre. Aleluia. Somente o amor permanece. Deus, Ele é o amor. O apóstolo Paulo afirma: o amor nunca falha. O amor nunca falha. Então, meus amados irmãos, de acordo com o Provérbio, capítulo 10, versículo 12, o ódio excita contenda, né? Mas o amor cobre todas as transgressões. Podemos dizer que o amor, ele é imortal. O ódio morre, né, a cada momento. O ódio, ele morre a cada momento. O amor não. O amor, ele é para sempre. 1 Pedro 4,8, o apóstolo Pedro nos aconselha dizendo: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O apóstolo João afirma: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é amor. Oh, glória. Deus, Ele é amor. Então, aquele que não ama não conhece a Deus. Por isso a importância de se exercer o amor. Por isso que Paulo, no versículo, ele diz assim: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mais o amor, mas o maior destes é o amor. Então, para concluirmos aqui essa reflexão, né, a fé, a esperança e o amor são as três âncoras eternas do cristianismo. São coisas que todo mundo deveria exercer. A fé salva o homem, né, lhe proporciona milagre. A esperança anula a ansiedade excessiva e permite o homem continuar sonhando. E o amor é capaz de fazer o homem superar todas as dimensões inimagináveis. Ele excede todo o entendimento. Deus, Ele é amor. Então, graças a Deus por essa reflexão que o Senhor Deus nos deu nessa noite. E você que está aí à escuta desse programa, exerça a fé, né? Exerça a esperança,
né? E exerça também o amor, né? Nesses últimos tempos que nós estamos passando, nós sabemos, eu tenho essa consciência, que Deus ainda é a solução para a humanidade. Aleluia. Se Ele tem tratado com a humanidade desta maneira, isso é Ele exercendo o seu amor. É verdade. Porque ele exercendo a sua paternidade para com os filhos, né? A Bíblia diz assim: qual é o pai que não corrige o seu filho? Qual o pai que não corrige os seus filhos? Então, se Deus, nesses últimos tempos, né, tem pessoas que às vezes, na sua ignorância, fala mal de Deus. Meu Deus, por que? Será que Deus é amor e por que Deus tem permitido isso, né? No universo, no mundo? Mas eu lhe pergunto uma coisa: Deus, ele fez o homem para servir a Ele, para adorar Ele, né? O homem que escolheu viver, né, de uma outra maneira, da forma que muitos pensam, desejam. Graças a Deus que Deus não nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade, né, de escolha, e o homem tem escolhido nesses últimos tempos que viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E Deus, por amor, né? Porque a própria Bíblia relata que um dos maiores desejos de Deus é que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e aceite Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus, ele veio para dar vida ao homem, uma vida plena, uma vida boa, mas o homem tem escolhido viver os seus próprios desejos. Quer dizer, a humanidade, ela tem colhido o que ela tem plantado, né? Nós chamamos isso de lei da semeadura. Lei da semeadura. E o homem, ele tem colhido ultimamente o que ele tem plantado. Mas Deus ainda ama a humanidade. O amor dele é eterno. Se ele tem corrigido a humanidade, ele tem feito isso por amor. Mas ele tem esse desejo de que todo